Computador. Bom, pessoal, então eu vou compartilhar aqui minha tela e vou, deixa eu só arredar isso aqui um pouquinho, vai ficar mais fácil. Ups. Compartilhar. E hoje a gente vai falar, né, sobre tipos de estudo. Então, pessoal, eu dividi esse tema, né, essa aula, em duas partes, porque senão ficaria muito grande, né, para a gente poder discutir com calma, para vocês poderem fazer perguntas ao término, enfim. Então, nessa primeira parte da aula, eu vou falar basicamente de relato de caso, série de caso, dos estudos observacionais, né, que são o estudo transversal, o estudo de caso-controle, o estudo de coorte, vou falar um pouquinho do desenho desses estudos, mostrar exemplos, e falar um pouquinho sobre estudos experimentais. Aí, na próxima aula, né, aí eu já vou falar das revisões, né, diferenciando a revisão narrativa da revisão sistemática, né, e vou comentar um pouquinho sobre meta-análise, né, então eu dividi para poder não ficar muito extensa a aula, né, e a gente poder discutir, tirar as dúvidas de todo mundo com calma, tá? Bem, então, gente, começando, né, a falar um pouquinho sobre relato de caso, uma primeira coisa que a gente deve dizer é que o relato de caso não é um estudo, vamos dizer assim, que tem um grau de evidência importante, ele não é um estudo que vai mudar uma prática clínica, obviamente que não. Mas ele é um estudo que tem a sua importância porque ele pode estar mostrando um caso novo, às vezes é uma doença que nem havia sido descrita anteriormente, né? Então ele tem a sua importância por mostrar alguma coisa nova, ou então ele está mostrando uma manifestação atípica de uma doença já conhecida, ou então ele está mostrando um determinado tipo de exame com uma aplicabilidade diferente. Então ele tem que ter alguma novidade, né, para poder valer a pena que ele seja relatado, reportado, né? Então toda vez que alguém pensa ou decide fazer um relato de caso, a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é se aquele caso tem alguma novidade, se ele tem alguma coisa que vai inovar na literatura, porque se não tiver, não é para relatar, né? Então o caso tem que ter alguma novidade. Ou uma doença com uma apresentação completamente atípica, ou alguma raridade de manifestação clínica, né? Uma doença nova que não foi descrita. Então, alguma novidade tem que ter. Né? O uso de um exame para uma finalidade ainda não descrita, enfim. Então, é importante que haja essa avaliação. Né? Então, aqui eu dei uns exemplos, né, de como que a gente avalia essa novidade. Então, por exemplo, o primeiro estudo de uma nova doença, uma manifestação atípica, né, de uma doença conhecida, né? Então, a gente tem que ter esse primeiro parâmetro que é a novidade, né? Então, isso é importante. E como é que a gente faz esse relato de caso? Então, a gente contextualiza o relato de caso com uma breve introdução, né? Onde a gente vai dizer um pouco do objetivo do relato, quer dizer, qual que é a novidade daquilo, qual que é o objetivo, uma descrição detalhada do caso e depois uma discussão com os dados disponíveis na literatura. Geralmente é um artigo um pouco mais curto, né? Não é um artigo tão longo, geralmente não tem tantas referências bibliográficas quanto outros artigos, mas ele tem que ter essas partes, né? Uma introdução que contextualiza o relato, depois uma descrição detalhada do caso e, no final, uma discussão sobre aquele caso relacionando com dados da literatura médica. Então, vou mostrar um exemplo aqui, né? Mas, assim, só sumarizando, né? Que vai ter uma introdução, o objetivo do relato, o relato do caso propriamente dito, e uma discussão que termina com uma conclusão, né? Assim, sobre o caso, que pode ser um item à parte, ou a conclusão, o último parágrafo da discussão. Então, vai depender
a estrutura. Geralmente, o objetivo é o último parágrafo da introdução e o relato do caso é feito em separado, né? Geralmente com alguma imagem, com alguma tabela, ou com uma linha do tempo, né? Então, com alguma informação sobre aquele caso. Bem, então aqui vou dar o exemplo de um relato de caso, né, que já tem um tempinho que a gente publicou, que está falando sobre o uso de um exame, que é a tomografia por emissão de pósitron, para diferenciar um tumor de uma lesão infecciosa num paciente oncológico. Qual que era a novidade, né, na ocasião desse relato de caso? É que esse exame não era usado para essa finalidade, tá? Então, ele geralmente é usado para você pesquisar metástase, para você detectar um tumor, às vezes, de dimensões menores, que você quer ver só atividade tumoral, mas que nessa ocasião a gente resolveu usar esse exame para diferenciar uma lesão no fígado, se a gente achava se era um abscesso fúngico ou se era uma lesão metastática, né? Porque a gente teria que biopsiar esse paciente, né, para fazer essa diferenciação, mas o exame de imagem eventualmente poderia ajudar, porque ele poderia dar pistas para a gente em relação às características visuais e metabólicas dessa lesão, né? Então, havia sido feito um ultrassom que deixou dúvida, né? Que é um exame pouco invasivo, e aí resolveu tentar fazer a tomografia por emissão de pósitron, porque ela poderia ver a atividade da lesão e conseguir diferenciar uma lesão tumoral de uma lesão infecciosa, né? Então, era um paciente com neutropenia febril, então, isso era importante diferenciar, porque era um paciente que seria arriscado biopsiá-lo naquele momento. Então, aqui só mostrando, né, essas lesões aqui do fígado, que estão indicadas pela seta, né, eram lesões muito ativas, né, na tomografia por emissão de pósitron, né, com muito brilho, com muita captação do FDG, né, do material que você usa, né, e isso sugeriu que fosse uma lesão fúngica. Tinha uma atividade metabólica muito mais do que se fosse uma metástase tumoral. Então, facilitou na diferenciação das duas lesões, e isso, na época, né, que a gente publicou, era uma aplicabilidade nova desse exame. Né? Então, essa foi a finalidade desse relato de caso, e a estrutura foi exatamente essa, né? A gente primeiro fez uma introdução explicando o assunto, descreveu o caso, mostrou essas imagens, no final discutiu com a literatura e fez uma conclusão, falando que esse exame deveria ser testado em amostras maiores e tudo, para essa finalidade. Né? Depois esse relato foi citado e outros estudos aconteceram depois dele. Então, o relato de caso tem essa finalidade. Partindo agora para a série de casos, né, é muito parecido com o relato de caso, também tem um grau de evidência baixo, é um pouco melhor que o relato de caso, porque não é só um caso, é um grupo de casos, mas também tem esse critério, tem que ter uma novidade, tem que ter algo que mereça que aquela série de casos seja reportada. Então, a estrutura é muito parecida, né? Você vai ter uma introdução com objetivo, a descrição daquela série de casos, né? Do que aqueles casos têm em comum, as características daqueles casos, uma discussão cujo último parágrafo vai ser uma conclusão. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma série de casos onde o que a gente relatou aqui nesse estudo, né? Foi uma forma de glomerulosclerose focal e segmentar, que é a variante colapsante da glomerulosclerose focal e segmentar, que foi desencadeada por arbovírus, pelo vírus da dengue e o vírus da zika. A originalidade é porque não tinha nenhum relato dessa forma de glomerulosclerose focal e segmentar desencadeada por vírus da dengue ou da zika. Tem essa forma de glomerulosclerose, né? Tinha já essa forma de glomerulosclerose focal e segmentar desencadeada pelo HIV, por vírus da hepatite, mas não por esses dois vírus, pelos vírus da dengue e vírus da zika. E é uma série de casos porque é um número mais restrito de casos, né? A gente não tinha
vamos dizer, uma amostra para dizer que era uma coorte. Então, é um grupo menor de casos, por isso que a gente chama de série de casos. Mas, pela novidade, ganhou importância, né? Então, aqui a gente tinha, né, um pool de 700 biópsias que foram analisadas no Instituto Mineiro de Imunopatologia de Belo Horizonte. Dessas biópsias, 68 tinham o diagnóstico de glomerulosclerose focal e segmentar, 13 pacientes tinham sorologia positiva para a dengue e negativa para as outras viroses de interesse, que podiam causar a glomerulosclerose focal e segmentar. A variante colapsante desses 13 foi observada em 11 pacientes, né? E desses 11 pacientes, 8 tinham marcadores negativos para outras infecções virais, à exceção de dengue e zika, né? Então, aí a gente analisou com detalhes esses 8 pacientes, nos quais os únicos vírus detectados foram ou o vírus da dengue, ou o vírus da zika, ou então os 2 vírus concomitantemente. Então, 6 pacientes tinham marcador positivo para o vírus da dengue, um paciente tinha marcador positivo para o Zika vírus e um paciente tinha positividade para dengue e Zika vírus. E os outros vírus todos foram afastados, né? Quer dizer, não tinha nenhum marcador para os demais vírus, né? Que poderiam causar esse tipo de glomerulosclerose focal e segmentar. Né? Então, por isso, essa série de 8 casos mereceu ser relatada. Né? Então, a gente mostrou, né, as imagens dessa série de casos, né, mostrando aqui os glomérulos com as alças capilares todas colapsadas, né, que caracteriza essa forma de glomerulosclerose focal segmentar, que é uma forma colapsante, que é uma forma grave, porque esses pacientes tendem a evoluir para uma doença renal crônica em estágio final, porque esses glomérulos param de funcionar e vários glomérulos podem ter esse tipo de lesão. Aqui mostrando imunofluorescência positiva para C3 e IgM, então mostrando as características anatomopatológicas desses glomérulos, que eram compatíveis com esse diagnóstico de glomerulosclerose focal e segmentar, forma colapsante, e mostrando que a única infecção viral que esses pacientes tiveram previamente ao quadro foi infecção por dengue ou por zika vírus ou a concomitância de ambos, né? Então, mostrando que os arbovírus também poderiam causar essa forma de doença glomerular grave, né? Claro que não vai causar em muitos pacientes, vai ser um número restrito, mas por que apareceu isso? Porque foi uma epidemia de dengue na época, né, com muitos casos. Então, essas complicações mais graves e raras apareceram naquele momento, né, naquele ano onde a gente fez o estudo, que foi em 2018, né, teve muito caso. Bom, então, gente, o que eu falei até agora, né, que foi o relato de casos e a série de casos, se a gente colocar uma pirâmide de evidência, eles vão ser os estudos de menor grau de evidência, né? Claro que eles são indicadores iniciais de alguma coisa, eles abrem a porta para outros estudos mais amplos, mas eles não vão mudar uma prática clínica, eles não vão direcionar um tratamento, eles não vão fazer nada disso, né? Nem vão ser uma nova recomendação. Eles vão apenas mostrar uma perspectiva que vale a pena maior investigação, né? Então, igual a gente mostrou no caso dessa forma de doença glomerular pelo vírus da Zika e da dengue. Investigar outros casos, esses vírus, porque pode aparecer mais casos, né? Então, eles dão um indicador, mostram alguma coisa importante, mas não ao ponto de ser uma nova conduta, uma mudança de prática clínica. Mas se a gente subir um pouquinho a pirâmide, a gente vai ter os estudos observacionais, que eu vou mencionar agora daqui em diante. Então, gente, o primeiro estudo observacional é o estudo transversal ou cross-section, né? Vocês vão ver o termo em inglês, o estudo
cross-sectional ou transversal, que é um estudo onde a gente faz como se fosse uma fotografia daquela situação. Então, a gente vai olhar exposição e desfecho de forma simultânea, né? A gente não tem um acompanhamento em um determinado período, a gente não tem uma avaliação ou prévia ou posterior dos casos, a gente avalia aqueles casos no momento único, né? Então, isso é o estudo cross-sectional ou transversal, que seria o estudo observacional de menor grau de evidência, porque a gente não sabe, muitas vezes, dizer o que causou o quê. A gente está vendo, às vezes, é só uma associação de fenômenos, né? Então, nós vamos mostrar algum exemplo. O outro estudo, se a gente subir um degrau acima no nível de evidência, é o estudo de caso-controle. Então, o que é o estudo de caso-controle? O estudo de caso-controle é um estudo retrospectivo, onde eu pego um determinado desfecho, tá? E volto no passado para ver quem teve e quem não teve exposição àquele desfecho. Nós vamos mostrar também algum exemplo para vocês entenderem. E o estudo observacional de maior grau de evidência é o chamado estudo de coorte. O estudo de coorte, na grande maioria das vezes, ele é prospectivo. Eu vou acompanhar um grupo de indivíduos, aí nesse grupo de indivíduos, alguns vão ter exposição ao fator de risco, outros não, e aí eu vou ver se o desfecho de interesse ele acontece nos pacientes expostos ou nos não expostos, ou se há diferença em relação ao desfecho, se a pessoa teve ou não a exposição àquele fator de interesse que eu estou investigando. Nós também vamos mostrar exemplo, que aí vai ficar mais fácil de compreender. Então, vamos lá. Então, gente, o primeiro, né, o estudo transversal, é tudo feito uma análise simultânea, então, é uma fotografia, então eu não vou saber realmente o que aconteceu primeiro, né? Eu não vou dizer, não vou conseguir definir causalidade, eu não vou definir fator de risco, eu vou apenas ver associação de fenômenos, porque eu estou medindo tudo num único momento no tempo. Então, eu não tenho uma cronologia dos fatos, né? Eu não tenho como ter essa dimensão. Então, aqui, gente, é um estudo, né? Que é um retrato momentâneo de determinado parâmetro em grupos para comparação. É isso que eu vou ter. A vantagem é um estudo rápido, fácil de fazer e de custo baixo, que eu vou fazer tudo num único momento, né? Então, se eu for coletar a amostra, vai ser tudo de uma vez só, não vou ficar acompanhando ninguém, seguindo. Então, é um estudo bem rápido de fazer. E fica mais fácil porque você executa com menos tempo, gasta menos, né? Não tem que voltar o paciente, ele está ali, você já fez tudo. Agora, ele tem um nível de evidência mais baixo e não vai permitir que eu fale em termos de causalidade. Eu vou ver apenas associação de fenômenos, né? Então, ele tem esta desvantagem. Então, aqui vou dar um exemplo para vocês. Esse estudo, o que a gente fez aqui? A gente pegou um grupo de pacientes pediátricos com doença renal crônica, pegou um grupo de pessoas saudáveis, pareadas por idade e sexo, com esse grupo de pacientes pediátricos com doença renal crônica, né? Então, pegou crianças saudáveis, pareadas por idade e sexo, e dosou receptores solúveis do fator de necrose tumoral nesses pacientes, tudo ao mesmo tempo. E aí tentou ver se existe, primeiro, diferença entre as crianças saudáveis e os pacientes com doença renal crônica, e também se existia diferença na quantidade desse fator de acordo com a gravidade da doença renal crônica, né? Então, o que a gente viu nesse estudo, né? A gente viu que o receptor tipo 1, né? O receptor tipo 1 solúvel do fator de necrose tumoral, ele está mais aumentado nos pacientes com doença renal crônica comparado com os controles saudáveis, assim como o receptor tipo 2, né, o receptor solúvel tipo 2 do fator de necrose tumoral. Então, mostrou que tem uma diferença de pacientes e controles, tá? Assim,
não dá para falar se o receptor sobe antes de aparecer a doença renal crônica ou se porque tem doença renal crônica que o receptor expressa mais. Então, a gente não consegue falar quem que veio primeiro, né? Então, em termos de causa e efeito, não dá para falar nada. E a outra coisa que a gente verificou nesse estudo é que conforme o estágio da doença renal, a gente vai ter maior concentração desses receptores solúveis de fator de necrose tumoral no plasma dos pacientes. Quer dizer, eu também não sei se a doença renal que faz a maior expressão ou se eles contribuíram para um agravamento da doença renal. Eu só sei que eles andam juntos, que eles estão associados. Mas nesse desenho de estudo, eu não consigo falar qual fenômeno aconteceu primeiro. Eu só consigo falar que são fenômenos concomitantes e que têm essa associação. Quanto maior o estágio da doença renal, né? Estágio 5 seria o estágio terminal, dialítico, a gente tem maiores concentrações desses receptores solúveis de fator de necrose tumoral, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Então, isso é um exemplo de um estudo transversal. Claro que ele abre perspectiva para um estudo, por exemplo, de acompanhamento, onde eu pegasse o mesmo paciente, né, no estágio inicial, dosasse os receptores solúveis e fosse dosando seriadamente daquele grupo de pacientes na medida que progride a doença renal deles, para poder tentar estabelecer alguma ideia de causalidade, de fator de risco, né, para tentar ter essa noção. Mas esse desenho não permite fazer isso. Ele apenas mostra uma evidência de associação e nada além disso, né? Então, geralmente um estudo que a gente investiga preliminar, mas que é interessante, porque ele é um estudo rápido, fácil de fazer, que ele é, né, mais imediato, você coleta tudo de uma vez e abre a perspectiva para estudos mais bem desenhados e com maior nível de evidência futuros, né, mas que vale a pena ser feito. Né? Quer dizer, isso é uma molécula que vale a pena ser investigada na medida que a doença renal crônica progride. Né? Então, você pode pegar uma coorte de pacientes com doença renal crônica estágio inicial e ir acompanhando ao longo do tempo. Né? Então, esse estudo apenas abre essa perspectiva, essa possibilidade. Bom, vamos agora para o estudo caso-controle. Então, como eu havia dito, o estudo caso-controle, ele parte da detecção da doença. Né? Então, a gente detectou um grupo de doentes, aí a gente pega um grupo de controle saudáveis, volta no passado para ver se o fator que eu acho que ele é um fator de risco, se ele foi mais comum como exposição nos doentes do que nos sadios. Né? Porque se ele for realmente um fator que contribui para a doença, a gente esperaria que os doentes tivessem sido mais expostos do que os sadios, e que a maioria dos sadios não tenha sido exposto. Vamos dar um exemplo prático disso, vou dar um exemplo aqui de um estudo, mas vamos supor que eu esteja estudando câncer de pulmão. Então, aqui os doentes têm câncer de pulmão, os sadios são exatamente iguais aos doentes em termos de distribuição, idade, sexo, exceto pelo fato de não terem câncer de pulmão. Aí eu vou ver quem fumou. Então, o tabagismo, a gente espera que ele tenha sido mais comum no grupo de doentes do que no grupo de sadios. Né? Então, é assim que é o desenho caso-controle. O que é o problema desse desenho? É, às vezes, algum viés de memória, alguma exposição que seja muito antiga e que alguém esqueça de relatar. Vamos supor que a exposição seja uma transfusão sanguínea que a pessoa fez quando criança. Às vezes esquece de relatar, não lembra que teve isso. Então, às vezes a gente pode ter algum problema, né, nesse recorte de voltar ao passado. Às vezes os prontuários estão incompletos, não tem as informações adequadas, né? Então isso pode acontecer em qualquer desenho retrospectivo. Mas é um estudo um pouco mais elaborado que o estudo transversal, porque ele indica, pelo menos, a possibilidade de ser um fator de risco. Então, aqui, né, as vantagens do estudo de caso-controle. A execução não é muito complicada, o custo dele não é tão elevado, né?
permite investigar fatores de risco para doenças raras. Por que para doença rara? Porque se eu tenho uma doença rara, eu vou partir já da doença tendo ocorrido. Porque se for uma doença rara, que eu pegar um grupo de pessoas e ver quando que ela vai acontecer, se ela for rara, às vezes eu passo a vida inteira acompanhando aquele grupo de pessoas e ela nunca ocorre. Então, eu não consigo fazer estudo de coorte. Mas se é uma doença rara e eu parto dos doentes, fica mais fácil, porque a doença já aconteceu. Eu só vou ter que pegar um grupo de controle sadios e voltar no passado para ver os fatores de exposição. Outra vantagem é no surto epidêmico, né? Então, se você tem um surto epidêmico, você pode pegar aqueles pacientes que desenvolveram aquela doença, comparar com sadios e voltar no passado para tentar estabelecer o fator de risco, né? Um exemplo, às vezes, clássico, que é dado estudo caso-controle, é as pessoas, por exemplo, que vão num evento, se contaminaram por alguma comida e alguns tiveram diarreia, outros não. Aí, se você volta no passado e tenta ver que essas pessoas que tiveram diarreia comeram em comum, para descobrir qual que é o alimento que estava contaminado, né? Então, isso é bem usado, esse desenho de caso-controle. As desvantagens: ser retrospectivo, quer dizer, está voltando no passado, então pode ter algum viés. Viés de memória, as pessoas não lembrarem da exposição, como eu havia dado o exemplo. Viés de seleção, você não selecionar direito o grupo controle, às vezes. O nível de evidência não é tão alto, ele é intermediário. E a gente não consegue calcular o que a gente chama de risco relativo. A gente não sabe o risco relativo, por quê? Porque a gente não consegue calcular a incidência, porque a gente está voltando no passado. Então, a gente não sabe exatamente quando que aquela exposição incidiu naquele grupo. Então, o que a gente calcula é o que a gente chama de odds ratio, que é a razão de chances. Então, a gente vê uma chance de que aquele fator seja de risco, mas a gente não pode ser categórico em dizer que ele é de fato um fator de risco, né? Então, é outra desvantagem, né, que a gente tem do estudo de caso controle. Então, a gente vai usar, como eu falei, o que a gente chama de razão de chances ou odds ratio. Então, aqui um exemplo, né? Esse aqui é um estudo de caso controle, onde a gente estudou, né, pacientes com anomalias congênitas dos rins do trato urinário, em relação a esse polimorfismo genético, né, do gene PAX2, tá? Então, a gente pegou os pacientes com anomalias congênitas dos rins do trato urinário, pegou um grupo de crianças sem anomalias congênitas dos rins do trato urinário e avaliou nesses dois grupos esse polimorfismo genético, né? E aí avaliou quais anomalias congênitas se associavam a esse polimorfismo genético, que não eram todas, né? Então, o que a gente viu nesse estudo? Que um tipo de anomalia congênita, que é o refluxo vésico-ureteral, que é uma anomalia congênita que consiste na urina que está na bexiga subir pelos uretérios e chegar até a pelve renal, anormal, né? Porque o que acontece? Quando a bexiga contrai, você espera que a urina saia pela uretra e seja eliminada. Nos pacientes que têm essa anomalia, você tem um defeito na implantação do ureter na bexiga e anormalmente a urina sobe para o trato urinário superior e isso predispõe a infecções urinárias. E pode ter uma gravidade variável essa malformação. Tá? Então, a gente viu que essa malformação tem uma associação com esse polimorfismo genético. Né? Então, mostrando aqui que essa malformação teve uma associação, né, com esse polimorfismo genético, né, dois SNPs, né, estavam relacionados significativamente com a presença dessa malformação comparados com o grupo controle, né? Então, e outras malformações não tiveram associação com esse polimorfismo genético, né? Então, mostrando que é o fator anterior, né, que é o polimorfismo, né, que ele veio genético, e
a doença lá na frente, que é a malformação, e a gente voltando no passado para ver quais malformações que estavam associadas. Bom, e finalmente, o estudo mais elaborado que a gente tem do ponto de vista de desenho, né, o estudo epidemiológico mais rico, o estudo observacional, desculpa, gente. Um conceito. A gente chama estudo observacional aquele onde a gente não faz nenhuma intervenção. Tá? Então, aqui, eu não fiz nenhuma intervenção. Eu não modifiquei nada dos grupos. Né? No primeiro estudo, eu peguei lá os pacientes que tinham doença renal crônica, os controles, e coletei plasma e dosei os receptores solúveis do fator de necrose tumoral. No outro grupo, eu peguei os pacientes que tinham malformação congênita e coletei DNA e avaliei um polimorfismo genético, né? E controles, e comparei com o tipo de malformação e tudo. Então, eu não fiz nenhuma intervenção, quer dizer, eu não mudei nada do tratamento, eu não fiz nada diferente. Então, isso a gente chama de estudos observacionais, onde a gente não fez nenhuma modificação no curso natural daquela doença, né? Então, só para lembrar desse aspecto. E aí, a gente já falou do transversal, que é um nível de evidência um pouco mais baixo, do caso controle, que é uma evidência intermediária, e agora vamos falar do coorte, que é o nível de evidência mais elevado dos estudos observacionais. Então, como que é o estudo de coorte? A gente pega uma população homogênea no início do estudo, pode ser sadia, mas pode ter uma determinada doença, mas ela é homogênea, vai acompanhando ao longo do tempo, e aí a gente vai ver quem daquela população foi exposto, quem não foi exposto. E no final a gente vai ver se os que foram expostos adoeceram mais do que os que não foram expostos, para ver se aquela determinada exposição é um fator de risco, ou para aquela doença, ou para aquela complicação. Né? Porque pode ser, a população não necessariamente precisa ser sadia, ela pode ter uma doença e o desfecho ser uma complicação daquela doença. Né? Então, aí a gente pode variar. Ou então pode ser, sim, uma população sadia, onde eu vou ver acontecer uma determinada doença de acordo com a exposição. E eu vou seguindo, geralmente, prospectivamente, quer dizer, eu vou seguir de hoje para o futuro. Né? Então, é um estudo que a gente chama de longitudinal ou prospectivo. Ele pode ser retrospectivo? Até pode, mas você tem que ter anotações muito precisas em prontuário para que uma coorte retrospectiva tenha valor, né? Para você ter realmente tudo muito bem anotado, muito bem protocolado. Caso contrário, o jeito mais usual da coorte é prospectivo. Você começa hoje e vai seguindo ao longo da vida aquele grupo de pacientes. Esse é o jeito mais tradicional, vamos dizer assim. O que é a vantagem? Ser prospectivo, quer dizer, de hoje para o futuro. Isso é uma vantagem, que você vai acompanhando os pacientes e vê acontecer a exposição em tempo real, né? Isso faz com que permita calcular risco relativo, porque você vê a exposição incidir nesse grupo que você está seguindo, permite estabelecer causalidade, porque se você está vendo a exposição, você consegue dizer que ela foi fator causal ou fator de risco para a doença ou não, né? Então você consegue ver isso, e possui um nível de evidência mais elevado dos estudos observacionais, né? Dentre os estudos observacionais, o estudo de coorte é aquele que tem o nível de evidência mais elevado. Desvantagens. É caro, né? Porque é um estudo que você tem que acompanhar esses pacientes ao longo do tempo, esses pacientes têm que voltar, fazer avaliações. Então, é um estudo que fica mais caro. É um estudo de longa duração, porque às vezes essa complicação ou essa doença demora para acontecer. Então, são vários anos acompanhando aquele grupo de pacientes. Muitas vezes é difícil manter a uniformidade do trabalho, principalmente se forem muitos anos, quer dizer, você estabelece um protocolo, tem que seguir rigorosamente. Então, se muda, por exemplo, alguém da sua equipe, tem que treinar as pessoas, né? Então, é importante esse rigor, e às vezes é difícil de ter esse rigor.
Outra coisa que acontece é o paciente abandonar o acompanhamento. Então, dependendo do número de perdas, aquela coorte fica prejudicada, você não consegue concluir os dados. Então, é importante também que haja uma boa adesão dos pacientes e um número de perdas pequeno, para você conseguir concluir, conseguir estabelecer o que você pretendia com aquele segmento daquele grupo. Né? Então, esses seriam problemas, desvantagens. Então, aqui, gente, é um estudo de coorte prospectivo, onde a gente pegou crianças que tinham, no pré-natal, o diagnóstico de dilatação da pelve renal isolada. Então, elas só tinham a detecção da dilatação da pelve renal, sem detecção de outras anomalias urinárias no exame pré-natal. E foi seguindo esses pacientes ao longo do tempo, com a ideia de que verificar quais desses pacientes que desenvolviam alterações compatíveis com piora da função renal, com uma progressão para uma doença renal crônica. Né? Então, a gente estabeleceu, né, essa coorte, né, de pacientes que tinham só essa hidronefrose isolada, nessa dilatação da pelve renal detectada no ultrassom fetal isolada, e foi seguindo ao longo do tempo, né, e avaliando variáveis de interesse. Então, uma variável de interesse que a gente viu é como é que era a creatinina no início do acompanhamento, né? Se o paciente tivesse uma creatinina mais elevada, isso seria um fator de risco, né? Se esse paciente tivesse infecções urinárias de repetição, isso também seria um fator de risco para piora da função renal, né? Progressão de lesão renal. Se ele tivesse um parênquima renal de espessura normal ou uma espessura adequada, isso seria um fator de proteção. Né? Se a espessura tivesse diminuída, seria um fator de risco. Então, começamos a estabelecer esses fatores. E a partir disso, né, conseguimos ver o que a gente teria que prestar atenção nesses pacientes. Né? Então, esses 3 fatores eram muito importantes. Quer dizer, quando eu detectava que ele já tinha uma creatinina mais alta, ele ganhava 3 pontos. A gente criou um score de risco. Quando eu detectava que ele tinha um parênquima do tecido renal já reduzido, né? Então, ele tinha dilatação da pelve renal, mas o parênquima reduzido. Ele também ganhava 3 pontos, 3,5 pontos como fator de risco. Se ele tivesse apresentando tivesse apresentado mais do que 2 infecções urinárias, né, de repetição, ele também ganharia 6 pontos como fator de risco para progressão da lesão renal. Né? Então, mostrando que esses eram fatores de risco para piora da lesão renal em pacientes que tinham só essa dilatação isolada da pelve renal no ultrassom pré-natal. Tá? Então, isso o acompanhamento prospectivo mostrou para a gente. Bem, aqui mostrando, né, que quando a gente pegava os pacientes com esses fatores de risco, a gente conseguia ver uma maior probabilidade de piora da função renal ao longo do tempo, do que quando a gente pegava os pacientes sem fatores de risco, né? Mostrando essa diferença. Bem, então a gente conseguiu classificar os pacientes como de baixo risco, que não tinha esses fatores que eu falei, creatinina era normal, a espessura do parênquima renal era normal e não tinha infecção de repetição. Então, esses eram os de baixo risco. Os de médio risco, algum ponto intermediário, e os de alto risco, aqueles que tinham o máximo desses 3 critérios. Né? Então, a gente conseguia separar esses pacientes e mostrar, né, que os de alto risco, com o passar do tempo, tinham uma chance bem maior de desenvolver uma doença renal crônica. E aqui, depois, fizemos uma avaliação de sensibilidade e especificidade desse score, né? Mostrando que a gente tinha um score com boa sensibilidade e especificidade para a detecção dessa piora da função renal. Bom, então isso, gente, são os estudos observacionais, né? O último, que é o de coorte, é o que tem
maior nível de evidência dentre os estudos observacionais. Agora nós vamos falar, né, que é o último item dessa aula, dos estudos experimentais, né, e nós vamos dar maior ênfase aos ensaios clínicos. É claro que a gente tem estudos experimentais com animais, estudos in vitro, mas os estudos experimentais com seres humanos são o que a gente chama de ensaios clínicos, que são aqueles tipos de trabalho onde a gente faz uma intervenção. A gente está testando um novo medicamento, a gente está testando uma vacina, né? Vocês viram vários ensaios clínicos com as vacinas de Covid, né? Recentemente, assim, nos últimos anos, né? Quando elas foram testadas inicialmente. Então, o ensaio clínico tem uma intervenção, né? Então, como que esse ensaio clínico vai acontecer? O jeito ideal, né, de um ensaio clínico acontecer é a gente ter, primeiro, o que a gente chama de duplo mascaramento. O que é o duplo mascaramento? O paciente não sabe se ele está recebendo o medicamento ou placebo, que seria uma substância inerte, sem efeito nenhum, né? Isso é o que a gente chama de placebo. E o médico também não sabe se ele está dando para o paciente ou o medicamento ou o placebo. Por quê? Porque o aspecto do remédio do placebo é igual. Por exemplo, se for um comprimido, é um comprimido branquinho do mesmo tamanho, tanto remédio quanto placebo. Só que o remédio tem remédio e o placebo não tem nada, é uma farinha, uma coisa qualquer. Mas o médico não sabe, o paciente não sabe, quem sabe é o farmacêutico que manipulou aquele material e criou um código, né? Então, isso é duplo mascaramento. A outra coisa que ajuda esses experimentos a ficarem bem feitos é quando a gente sorteia quem vai receber o medicamento, quem vai receber o placebo. Quem sabe esse sorteio vai ser só a pessoa que prepara, né? O farmacêutico ou a enfermeira, alguém responsável pelo preparo. Quem dá o medicamento, né? O médico lá que está distribuindo o medicamento, não sabe o que ele está dando, se é placebo ou o medicamento, né, se for mascarado, e esse sorteio também ajuda a ser uma coisa completamente aleatória. Quem vai receber remédio, quem não vai. Então, a distribuição fica aleatória. Então, duplo mascaramento, distribuição aleatória, faz o ensaio clínico ser melhor, e ter um grupo controle, que é esse grupo que recebe placebo. Né? Então, faz o ensaio clínico ser melhor. Então, o que é o ideal de um ensaio clínico? É que ele seja controlado, quer dizer, ele tenha medicamento e placebo, randomizado, sorteia-se quem vai receber medicamento, quem vai receber placebo, e com duplo mascaramento. Isso é um ensaio clínico ideal, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer esse ensaio clínico ideal. Vamos supor, né, por exemplo, que a intervenção que você vai fazer é visualmente diferente, né? Assim, deixa eu dar um exemplo aqui. Teve um trabalho que a gente fez que foi comparar intubação com máscara laríngea para administrar surfactante em prematuro com doença de angústia respiratória, né? Doença da membrana hialina, aqueles que não têm a formação adequada do pulmão, porque são prematuros, não produziram surfactante. Aí o que você tem que fazer com esses bebês? Geralmente, você intuba, passa um tubo, né, né, pela traqueia do neném e injeta o surfactante para ir para o pulmão. Quando você tem um lugar com dificuldade de intubação, ou um neném né, que tem alguma dificuldade de intubação, a gente testou se pela máscara laríngea, que é uma coisa muito mais fácil de colocar do que o tubo, a técnica é infinitamente mais simples do que uma intubação traqueal propriamente dita, se a máscara laríngea, né, que é um aparato que você pode usar para melhorar a ventilação e tudo, se ela permitiria colocar o surfactante. Então, o que acontece? O tubo é um jeito, a máscara laríngea é outro. Então, não tinha jeito de fazer duplo mascaramento. O que deu para fazer foi ter grupo controle, que era o intubado, e ter distribuição aleatória, mas não deu para fazer duplo mascaramento. Então, às vezes, não dá. Mas o ideal é quando dá. Se for um remédio, o que você faz? Você vai usar remédio placebo e placebo vão ser iguais,
Você, então, tem o remédio, tem o placebo, então você tem o controle, sorteia quem vai receber um e outro, então você tem a distribuição aleatória, o sorteio, e o duplo mascaramento. Quem recebe não sabe o que está recebendo, quem fornece não sabe o que está fornecendo, se remédio ou placebo. Né? Então, são os exemplos. Qual que é a vantagem do ensaio clínico? Alto nível de evidência, sempre é prospectivo, claro, você está fazendo em tempo real, fornece conclusões capazes de modificar as práticas clínicas. Vocês viram um exemplo mais recente, que foram as vacinas, né? Quer dizer, na hora que mostrou no ensaio clínico que as vacinas eram eficazes, elas passaram a ser utilizadas, né? Então, realmente modifica a prática clínica. Desvantagem, a logística é mais complexa, o custo é elevado e precisa de uma equipe muito bem treinada para executar. Sabe fazer o sorteio, sabe preparar o placebo, enfim, precisa de todo uma equipe que tenha capacidade para realizar o ensaio clínico. Então, aí, até esse exemplo que eu dei, né, acabou que foi o estudo que eu pus aqui, eu nem sabia que era esse, senão não tinha falado antes, que foi um ensaio clínico controlado, não foi com duplo mascaramento, por quê? Porque a gente comparou máscara laríngea e intubação para administrar surfactante em recém-nascido. Né? Então, comparamos a máscara laríngea e a intubação endotraqueal. A gente comparou por quê? Porque, na verdade, ou desculpa, gente, a máscara laríngea é muito mais fácil de colocar. Então, se você tiver um lugar que a equipe não tem treinamento para intubação, um jeito de administrar surfactante nesses recém-nascidos poderia ser a máscara laríngea se mostrasse boa eficácia. E aí, esse é o ensaio. Então, o que a gente fez? A gente tinha inicialmente, né, 121 prematuros que tinham critérios de elegibilidade, só que desses 121, alguns não, acabou que não foi possível fazer o sorteio, fazer o procedimento, e no final a gente conseguiu sortear 48 desses recém-nascidos, né? Aqui estão os fatores que eles foram excluídos, né? Motivos variados. Desses 48, 26 pelo sorteio foram para máscara laríngea, 22 para intubação. E aí a gente comparou essas duas intervenções, né? Então, a intervenção controle era a intubação, a intervenção teste, a máscara laríngea, né? Para poder ver se era possível dar surfactante dessas duas modalidades. E aí, no final, as comparações dos dois grupos, né? Então, mostrando que os parâmetros gerais assim, do neném, peso, índice de Apgar, características aí do parto eram similares, sem diferença significativa, né? Depois, alguns parâmetros também metabólicos, gasometria, também não deu diferença significativa. Alguns parâmetros hemodinâmicos também não deram diferença significativa, né? Então, mostrando que foi um procedimento seguro, né? A máscara laríngea para administração do surfactante. E aqui comparando os parâmetros mais específicos, né, da administração do surfactante, né? Então, alguns parâmetros mais específicos, onde a gente viu que a máscara laríngea causava um incômodo inicial no neném, mas os parâmetros de fração expirada de oxigênio, fração de CO2, eles eram similares nos dois grupos, né? Então, era uma modalidade segura, causa algum incômodo, às vezes, na hora de colocar um pouco, de colocar a máscara laríngea, mas uma performance boa em termos de melhora ventilatória desse neném, similar à intubação endotraqueal. Né? Então, aqui foi um ensaio clínico controlado e randomizado, porém sem duplo mascaramento por essa limitação. Bom, então, pessoal, nós paramos aqui, ó, nos estudos experimentais, que são os ensaios clínicos. A próxima aula eu vou falar, né, de revisão sistemática e meta-análise, vou comentar a diferença de revisão sistemática para revisão narrativa, né? Mas hoje o objetivo era falar desses
trabalhos, né, do relato de casos, da série de casos, dos estudos observacionais, onde a gente falou do transversal do caso controle do coorte, e dos ensaios clínicos, tá? Então, era basicamente esse o objetivo, e é claro que eu estou às ordens para perguntas, dúvidas, né, para a gente falar. Não tem nenhum conflito de interesse, né? Então, agradecer o que eu sempre agradeço, coordenação da HPEC, laboratório, agência de fomento, e é isso. E aí, pessoal, eu vou, como eu sempre faço também, parar a gravação para vocês ficarem à vontade para as perguntas. Onde que eu estou? Cadê a gravação? Isso.